Então vamos lá. Artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. É o princípio da ultratividade gravosa da lei excepcional ou temporária. Aí vocês perguntam, mas professor, o senhor não tratou da ideia. Deixa eu ver quem. Então, essa situação, né, que vai se referir a algumas situações excepcionais, como o estado de sítio, né, os chamados estados de exceção constitucionalmente previstos, né? A gente sabe que na nossa Constituição existe a previsão dessas situações em duas modalidades, né, de emergências, né, e estão os artigos lá para eles. Em essa 136, que é o estado de defesa, 137, o estado de sítio. Comoção grave de repercussão nacional, ocorrência de fatos que comprovam a ineficácia da medida anterior, que seria o estado de defesa, que tem já se põe a diversas restrições, né, com relação a direitos e etc. Declaração de estado de guerra em resposta à agressão armada. Então, essas situações excepcionais, elas determinam a criação de normas que teriam uma vigência controlada pela existência dessa excepcionalidade, né? É uma lei excepcional ou uma lei temporária em virtude de uma crise econômica, né, onde se determina a aplicação dessa legislação num determinado período. Por exemplo, durante a Copa do Mundo, o estatuto que tratou da Copa e também das Olimpíadas previu alguns elementos normativos no campo penal que teriam uma vigência de acordo com a realização daqueles eventos, né? Quando aqueles eventos estivessem sendo realizados, algumas restrições, algumas imposições de penas, né, as condutas estariam também sendo ali fixados. É uma lei excepcional quando ela enfrenta estas situações sem fixar o prazo de sua vigência. Então, a lei excepcional não fixa o prazo da vigência. Por sua vez, a lei temporária delimita previamente, ou seja, coloca claramente o período de sua vigência. Então, nós estamos aí em duas circunstâncias que, conforme o artigo 3º, do Código Penal, diz que a lei, mesmo sendo mais grave, será aplicada aos fatos, né, que foram praticados durante a sua vigência, mas que estarão sendo julgados ou analisados fora dessa sua vigência, né, num período posterior. Essa perspectiva da ultratividade. E os autores colocam de uma ultratividade gravosa, e eu tendo hoje a discordar, inclusive, do que está aqui descrito, porque não se trata de um fenômeno de sucessão de leis penais no tempo. Existem até autores como Paulo José da Costa Júnior, que dizem que o artigo 3º, que é de 1984, da parte geral reformada em 1984, não foi recepcionado pela Constituição de 1988, interpretando que isso significaria uma retroatividade em pégios, né? E o princípio que vigoraria é o da irretroatividade da norma penal. Não é possível fazermos essa análise, porque essas leis excepcionais ou temporárias vêm
ou com as condições pelas quais estão vigendo, ou com o tempo delimitado para a sua vigência, expressamente previstos. Então, isso, na realidade, não é um fenômeno de sucessão de leis no tempo, porque são elas que se autorrevogam. E, ao se autorrevogar, estão também dispondo que aquelas condutas que foram praticadas durante a sua vigência permanecem passíveis de julgamento e de conhecimento sobre o que foi fixado nelas. E, diga-se de passagem, não há nenhum impedimento que o legislador ou se utilize da anistia, aplicando com isso uma anistia que é extintiva da punibilidade às pessoas que praticaram esses fatos durante a vigência da lei excepcional temporária, ou promulgue uma nova lei revogando realmente os dispositivos da lei excepcional temporária, e nesse caso nós teríamos a sucessão de lei no tempo. Se não houver, se o que está disposto é apenas a lei excepcional temporária, na realidade é aquilo que para o qual ela se fixa, permanece vigente, permanece válido. Não há o que se questionar em relação a isso, porque não é uma sucessão de lei no tempo. Então, o artigo 3º não trata de um fenômeno de sucessão de lei penal no tempo. É importante a gente classificar da maneira correta, porque fica melhor a compreensão desse fenômeno. Então, vejam, na verdade, estas leis aplicam-se ao fato praticado durante a sua vigência, e como são elas próprias que se auto-revogam, não há como se falar em retroatividade benéfica de lei posterior, pois elas permanecem com seus efeitos expressamente não alcançados pela sua auto-revogação. Por outro lado, o fato de permanecer a possibilidade de punir fatos praticados em situações excepcionais corresponde ao fundamento de assegurar o Estado contra o descrédito de poder de ordenação do espaço social, principalmente nesses períodos críticos. Parece que eu estou fazendo uso de uma normativa penal para coibir condutas que podem tornar ainda mais trágico o estado de sítio, essas situações excepcionais que estão aqui previstas na Constituição. Como é que eu vou me permitir fazer com que essas normas não tenham vigência e não possam ser aí aplicadas, né? Isso, na realidade, concede segurança jurídica para as relações que são ordenadas por parte do Estado. E aí confere à cidadania a ideia de que essas normas vão conseguir atingir os objetivos a quais elas pretendam, de pacificação social, de garantia da ordem, de garantia da lei nesses momentos de crise, e isso é importante para o princípio de confiança necessário para o convívio social. Se todo mundo desconfia de todo mundo e não pode mais fazer, não pode mais observar essa vigência das normas, nós criamos um ambiente de insegurança, de instabilidade terrível. E isso é extremamente prejudicial para que o Estado possa realmente intervir e cumprir com suas funções. Diga aí, Daniel. Não, isso hoje é uma corrente majoritária, Daniel. Existe uma corrente minoritária que diz que houve essa revogação aí do artigo 3º, que na verdade não é revogação. No tocante à matéria constitucional, as normas que são anteriores à Constituição, a gente classifica como recepcionadas ou não recepcionadas. Tanto que não existe um controle concentrado a título de ações de inconstitucionalidade. O que você pode fazer é, diante da aplicação da norma, questionar o descumprimento de algum preceito fundamental. É aquela arguição do descumprimento de preceito fundamental. E nesta arguição,
buscar erga omnes a aplicação do entendimento de uma não recepção de norma anterior, né, que foi anterior à Constituição, mas que se encontra vigente, né, o famoso ADPF, com relação, muitas vezes, a casos concretos. A diferença é que, enquanto o controle abstrato normalmente se dá sobre a lei em abstrato, né, de forma geral, que é possível as normas que forem promulgadas e publicadas posteriormente à Constituição, no tocante ao controle abstrato, que ainda é, mas feito com normas anteriores, você vai estar pontuando um caso concreto onde a aplicação desenvolveu uma solução inconstitucional, né? E, portanto, você vai fazer uma arguição de um descumprimento de um preceito fundamental. Ao que me parece, nesse aspecto, não há como se revogar isso exatamente pelo que eu acabei de falar. Não é um fenômeno de sucessão de leis no tempo. É uma situação extraordinária, onde essas leis excepcionais e temporárias, elas têm uma vigência prolongada. Na realidade, elas continuam aplicáveis às relações que foram praticadas durante a sua vigência, porque não vem nenhuma norma posteriormente revogando. Se tiver, não haverá problema algum, essa nova norma irá dispor, né, dessa situação. Mas como são elas que se auto-revogam para tratar dos fatos praticados durante a sua vigência, não há ainda, nesse aspecto, uma revogação da norma pelo tempo, ou seja, não há uma sucessão de norma no tempo, daí o porquê trata-se realmente de um fenômeno distinto do fenômeno de sucessão de leis no tempo, e tratado assim para poder assegurar ao Estado as condições de inibir determinadas condutas, de tratar de determinadas matérias nessas situações excepcionais. Então, não me parece, nesse caso, que exista qualquer tipo de violação à Constituição ou aos princípios que estão aí dispostos com o que nós temos no artigo 3º, tá certo? O artigo 3º, pelo contrário, ele garante até o cumprimento de outras funções relacionadas ao Estado, incluindo a ideia de pacificação social e de segurança, que são importantíssimas. Veja o que prediz Francisco de Assis Toledo, ministro do Superior Tribunal de Justiça, né, com relação a essas normas. O caráter excepcional da lei é ditado em períodos anormais de convulsão social ou de calamidade pública justifica a solução adotada. Como tal lei é promulgada para vigorar por tempo pré-determinado, são elas mesmas que estão se auto-revogando, né? Seria totalmente ineficaz se elas não fossem ultrativas, se elas não pudessem ser aplicadas em períodos posteriores. Mas, obviamente, ela é aplicada em período posterior, mas há fatos que foram praticados, ou há condutas que foram realizadas durante a sua vigência. Isso garante, assegura as condições do Estado de lidar com essas situações excepcionais ou anormais. E não há aí nenhuma situação de violação ao princípio da irretroatividade em pejos, porque, como eu disse, são elas mesmo que se auto-revogam, e essas leis estariam sujeitas, nesse caso, a uma situação de controle específico, né, que o legislador pode, se quiser, se perceber que também está se criando outro tipo de crise, outro tipo de convulsão, anistiar, né, esses fatos, ou tratar numa nova lei que revogue o dispositivo anterior. E, portanto, isso sim traria uma sucessão de lei no tempo. Não é o caso, volto a dizer, o que trata o artigo 3º não é
um fenômeno de sucessão de lei penal no tempo. Essas normas se auto-revogam. Né? Agora, há algumas condições que estão aí predispostas. A gente vai ver quando se tratar de norma penal em branco. Por exemplo, se eu trato de crimes contra a economia popular, vamos até tratar logo disso, porque talvez fique mais claro, embora eu falarei novamente lá na frente, mas aí vocês já vão. Eu trato de um crime contra a economia popular com relação à prática, e existe dentro do direito penal econômico alguns elementos, né, relacionados à tutela das relações de consumo e à economia popular, que tornam necessário uma certa fixação de preços para determinados produtos, que garantam o acesso, obviamente, da maior parte da população a eles. Por isso que existe, por exemplo, uma tributação específica, há as funções extrafiscais aí sendo usadas também no campo tributário para lidar com determinados alimentos que são essenciais, né? E essa tributação diferencia, né, esses alimentos de outros, permitindo o acesso à alimentação, né, o direito alimentar a grupos sociais, sobretudo grupos sociais mais vulneráveis. E aí você tem, obviamente, um preço máximo, que é a expectativa, né, colocada para o consumo, né? E são produzidas tabelas que são controladas, né, por determinados órgãos, né? E aí vamos supor que dentro da... que também tem uma prática comum no abuso do poder econômico, que é o chamado preço predatório. Isso, quando aplicado internamente, a gente chama de preço predatório. Quando aplicado nas relações internacionais, vocês vão ouvir muito, talvez, falar nisso daqui para frente, né? Exatamente por conta das várias crises que a gente tem enfrentado, e se chama dumping. Né? Às vezes o dumping se dá pela forma de produção que alguns estados estrategicamente usam na sua escala de industrialização. Né? Quando isso se dá na forma de tomada do trabalho, nós chamamos de dumping social. Às vezes o dumping só é a questão do preço mesmo. O Estado, na realidade, ele assume um preço que é imbatível, que outros não conseguem cobrir, até em termos de custo de produção, e isso causa um transtorno, porque ele vai, obviamente, dominar um mercado relevante, essa é uma estratégia de domínio de mercado relevante. Vamos supor que eu economize 2 ou 3 bilhões, e observem que o preço do meu produto eu posso colocar ele mais barato, que é para falir os concorrentes, e depois aí eu ponho o preço que eu quero, porque eu já fiz a prática do monopólio. Que, infelizmente, isso acontece, né? Às vezes a gente fica até feliz naquele período ali que está comprando num determinado supermercado, numa determinada loja, né, um produto mais barato, e todo mundo comunica com o outro, tal, tudo. Só que o cara está colocando aquilo abaixo do custo de produção para poder fazer o domínio do mercado relevante. Internamente, isso a gente chama de preço predatório. A Parmalat fez isso aqui em Pernambuco. É um dos estudos de caso mais famosos, porque tinham várias fábricas de leite local, que algumas produziam leite, né? Um baixo custo, mas era um custo já no seu limite. E aí a Parmalat, para se introduzir no mercado, começou a produzir abaixo desse preço, né? Mas era porque tinha dinheiro, né? Tinha economia que ela gastou para levar as concorrentes à falência. Faliu, o resto ela concentrou a distribuição e aí subiu o preço do leite. Eles vão ganhar dinheiro com isso. Né? É uma estratégia, é um mecanismo de estratégia em termos de
gestão empresarial, né, uma gestão empresarial que viola direitos do consumidor, direitos econômicos, e leva ao abuso do poder econômico, que é voltado para essa concentração capitalista que gera o monopólio. E é por isso que a gente, às vezes, tem preços que são difíceis, né? Quando você tem uma empresa funcionando em regime de monopólio, que não se justifica fora do objetivo, né, de algumas empresas públicas de atender, de cumprir uma função social, e às vezes elas não cumprem, né, porque estão tentando aí ser empresas privadas iguais às outras, e isso causa um transtorno na vida da gente, né? A gente tem visto aí o que é que tem ocorrido com o preço dos combustíveis, e há um regime de monopólio aí de distribuição e gera, né, esse tipo de transtorno, né, que pressiona a inflação, pressiona o consumo das famílias, traz uma série de transtornos, mesmo quem não tem, porque o cara diz, mas eu não tenho carro. Mas, meu amigo, você circula em algum transporte público tem um custo operacional que vai ser repassado em termos de passagens e etc. Né? Ou então a gente também está sendo mais tributado para poder assegurar esse serviço. Então, esses preços são preços que causam algum tipo de transtorno, né? E esse preço predatório, ele é péssimo para o consumo e faz, né, parte dessas práticas, né, de gestão empresarial voltada para a concentração capitalista, para o monopólio. Diga aí, Mirella. Só para ressaltar, professor, que você estava falando, que no Brasil a gente depende, para transporte de alimento, basicamente da malha rodoviária, né? Pouquíssimo alimento do Brasil vem de cabotagem, vem por outros meios de transporte. Então, quando a gente fala do aumento do combustível, a gente também fala do aumento dos alimentos, que esses alimentos vêm tudo de caminhão, pelo Brasil inteiro, pela malha rodoviária. Então, o preço da gasolina impacta diretamente no mercado, independente de você ter carro ou não. E a maldade é que a gente fica pressionando exatamente as categorias mais vulneráveis, inclusive os caminhoneiros, porque aí, como tudo impacta, eles têm que aumentar também o frete deles. Eles têm razão quando pedem isso. Ninguém está aqui questionando isso aí. Só que a cobrança cai exatamente sobre isso. Ao invés de resolver o preço do combustível, que antecede esse fato, ficam querendo que o frete seja menor e que o caminhoneiro trabalhe também no limite, né, da sua possibilidade de oferta, né? E isso é uma maldade, né, que se faz, né, sobre toda uma cadeia produtiva. Isso atinge. Mas isso não só atinge, também tem o dumping social, por exemplo, é aquela história do crescimento da economia chinesa. Você tem um trabalhador com custo social baixíssimo, é aquela história da produção em massa com prato de arroz, né? Onde o sujeito come um prato de arroz e produz, principalmente na área de tecelagem e tudo. Então, a maior parte das nossas roupas, a maior parte dos nossos produtos hoje vem da China. Houve uma desindustrialização grande em diversos países, incluindo o Brasil, que perdeu parte da sua indústria de base e perdeu também parte da sua indústria de tecidos, porque não consegue competir internacionalmente com esse outro tipo de dumping, que é o dumping social, já que é um custo. Aí, ao invés de a gente pensar em melhorar internacionalmente também essas relações e as condições de vida do trabalhador chinês, eu penso em baixar as condições do trabalhador brasileiro, porque ele se torna um custo operacional que eu não consigo competir, né, no mercado para botar o produto num custo mais baixo e permitir que o meu produto seja comprado. Fora que muitas dessas lojas de alta, que não são... A gente tem um nomezinho que dá para essas lojas que vendem roupas, né, a granel, né, de forma grande, né, como a Renner, como a Zara, como essas lojas já se valem desse tipo de dumping
lidando com categorias vulneráveis, né? Então, tem um conjunto de bolivianos que já foram identificados por delegacias regionais do trabalho, numa situação de trabalho quase escravo, que fornecia esse tipo de roupa para essas lojas de... A gente tem um nomezinho que dá a essas lojas, que todo mundo acaba comprando porque é mais barato, né? Você vai para uma malharia, onde a loja é séria, talvez, e tal, e forneça uma camisa que vai ter um custo ali de 100, 200 reais. Loja de departamento, exatamente, Jefferson. Loja de departamento se serve de dumping social, muitas vezes, né? Aí a gente acaba adquirindo isso. Isso não é controlado da forma correta, né? Tem um esforço grande dos fiscais de trabalho, né? As delegacias regionais de trabalho, a Procuradoria do Trabalho faz uma fiscalização intensa e tem muito trabalho nesse sentido, mas isso não resolve o problema, né? O que resolveria era, de fato, você tentar valorizar ou impedir que esse tipo de consumo... Não tem como impedir, porque se você não botar na loja, vai para aquelas feiras, né, ou para aqueles ambientes paralelos à loja, que já usam para tirar a carga tributária, usam também na ideia do dumping social, né? Não tem como a gente coibir por completo isso. Diga aí, Daniel. Professor, bom dia. O senhor me escuta bem? Escuto. Um exemplo que eu estava vendo um tempo atrás, que está acontecendo hoje em dia, é com o Nubank, que, pelo que eu vi, uns vídeos na internet, ele está tomando prejuízo já há algum bom tempo, porque ele não cobra nada para sua utilização para conquistar o mercado. E ele já teve seu IPO internacional e está crescendo muito, e logo em seguida ele vai começar a cobrar. E muita gente já criou dependência do cartão de alguma forma e vai estar ligado a ele. Isso eles fazem, né? É uma prática que faz parte do capitalismo, e que, principalmente esse capitalismo de especulação, né, que não é um capitalismo produtivo, né, vinculado à ideia de produção, é o que tem ocorrido, infelizmente, no Brasil. O Brasil tem passado por uma das maiores desindustrializações da sua história, né? Durante o início do século XXI, o nosso... daí o porquê para poder atrair, baixar dólar e tudo, não vem da produção, como ocorre em outros países, né? Os Estados Unidos nunca buscou sempre resistir a isso, por mais que se diga que porque o capitalismo é liberal, tudo, mas os estados intervêm, e o próprio Estado norte-americano interviu várias vezes para tentar acabar com essas condições aí que impedem, né, que o capitalismo produtivo, que gere a desindustrialização, né? E a China é um exemplo de um parque que vai se expandindo industrialmente, né? E, portanto, tem é responsável por várias trocas, né, no mundo, no comércio exterior. A participação do Brasil no comércio internacional é muito pequena, é mais relacionada a commodities, e ainda assim não chega a 2% desse comércio internacional. Para um país do tamanho do nosso, é muito pouco, né? Mas mesmo a participação americana é pequena. Já a da China é num volume de quase 80%, né, do que circula no mundo. Então, é preciso cuidado com relação a isso, porque vai causando dependência, né? Você não tem mais parque industrial, você não tem... Aí, de repente, vem uma crise como essa, a gente vai descobrindo que é necessário... recentemente, até seringa tinha risco de faltar, porque nós, que já fomos um dos maiores produtores mundiais, não tínhamos mais. É uma coisa incrível isso, né? Não dá para a gente pensar, né, em que estágio de dependência isso gera uma dependência muito grande a esse mercado internacional, não é? Então é preciso que a gente também compartimente essas coisas, né? Entenda. Aí disse, mas é porque o custo fica mais barato, né, professor? Eu não vou comprar
pode ser, eu não vou ser nacionalista extremo de comprar uma seringa aqui a R$ 1, R$ 2, eu posso comprar da China por centavos, por 5, 6, 10 centavos, né? Então, é essa a questão aí que envolve esse tipo de prática. Por isso que há um controle, existe, às vezes, tabelamentos para exatamente identificar, e vamos supor que o leite, né, nesse controle, deveria ser vendido a R$ 1, né, naquele período. E se faz a dinâmica por periodicidade, né? A tabela sempre tem um período de vigência. Agora mesmo vão reformar a tabela do ano passado de medicamentos e soube que vai ser a maior alta de medicamentos dos últimos 20 anos, né? Vai ter remédio aí que vai aumentar 46%, né? É um valor considerável. Isso também vai impactar ainda mais nos preços e nos bolsos, né, de todos nós. Dentro dessa dinâmica, é uma tabelinha, né, que se lança e que se faz esse controle para que a empresa não esteja vendendo ou superior ao preço de tabela ou muito inferior, porque isso significa algum tipo de preço predatório, né? Então, há órgãos de controle, normalmente a Secretaria de Defesa Econômica, né, localmente a Curadoria do Consumidor, né, que já fazem, identificam, né, esse tipo de procedimento e podem tomar as providências com relação a essa prática do preço. Mas vamos supor que o leite devesse ser vendido a, no máximo, 80 centavos e estão praticando o preço de R$ 1, né, a expectativa máxima de preço. Né? Hoje está muito mais caro do que isso, né? Mas eu só estou colocando aqui no mundo ideal. E aí o sujeito lucrou durante um período vendendo esse leite a R$ 1. Passado aquele período, foi novamente retabelado para R$ 1,20. Mas o mal ao consumo que ele realizou, a lesão ao consumidor que ele realizou, já realizou quando vendeu a R$ 1, quando deveria ter vendido a 80 centavos. Isso já se fixou no tempo. E a tabela, nesses casos de dinâmica econômica, ela é uma lei temporária, ela é uma norma complementar temporária dentro das normas penais em branco. Por quê? Porque ela complementa o alcance da lei que trata do abuso das relações de consumo e das relações econômicas. E aí, ao fazer isso, ela, obviamente, vai ser fixada por um determinado tempo. É abusivo vender leite a R$ 1 quando ele deveria valer 80 centavos e nada muda, nada modifica essa relação, o fato de, na nova tabela, ser possível vender até R$ 1,20. O sujeito vendeu a R$ 1, aí ele achava que poderia retroagir a nova tabela para beneficiá-lo. Mas se a lei não autorizou isso, e se não houve uma modificação, ou uma anistia do Congresso, ou um outro fato que garanta a ele que essa modificação não o alcance, tratando-se das tabelas de normas temporárias que vigem sobre determinada situação econômica, sobre determinado aspecto, né, econômico, não há como se dizer que ele estará aí beneficiado por uma nova lei em Melius, né, uma nova lei que melhore a sua situação por conta dessa mudança da tabela para mais. A lesão ao consumidor já foi praticada e foi fixada quando ele deveria ter vendido num preço inferior àquele da tabela. Era sobretudo isso que eu queria falar para que a gente entenda um pouco o fenômeno das leis excepcionais e temporárias e do porquê é tão importante que elas existam, né, e que a gente possa continuar observando essa lesão materializada, né, mesmo em períodos posteriores à daquela vigência, porque, de fato, ela foi fixada ali no tempo e ela foi produzida e nada muda isso. A não ser, como eu disse, se houver, de fato, uma sucessão de lei no tempo, revogando aquela norma ou tratando, né, da anistia e anistiando as condutas que assim foram praticadas naquele período. Né? E isso é possível a gente
identificar dentro dessas circunstâncias. Bom, quando a gente observa aqui também uma outra questão que é muito comum e que surge no cotidiano também da aplicação da norma penal, a chamada combinação das leis, quando o juiz combina critérios mais benéficos de uma lei anterior com outros benéficos da lei posterior, criando um terceiro espaço de ordenação que nem é o anterior e nem o posterior, mas uma ordem híbrida. Vamos aqui tratar de um exemplo muito recente, eu diria, de 2006 para cá, Para vocês são meninos já do século XXI, isso é antigo demais, Isso professor, é de outra era, Mas vejam a Lei 11.343 de 2006, que é considerada a nossa nova lei de tóxico, Isso em relação à lei anterior, que era de 1976 a 6.368, e 76. Bora aqui para 11.343, para que vocês compreendam isso. Esse fenômeno de lei penal no tempo, muitas vezes. A 11.343 previu, no 33, um parágrafo. Poxa. Que é o parágrafo 4º. Ela tem vou colocar aqui. O parágrafo 4º da Lei de Drogas, que coloca o seguinte: nos delitos definidos no caput, são aqueles delitos que nós falamos, importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, todos esses delitos que compõem a descrição de tráfico de entorpecentes, tráfico ilícito de entorpecentes, nos delitos definidos no caput, no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão em penas restritivas de direito, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, se dedique às atividades criminosas, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, ou seja, ocasionalmente foi encontrado na prática do tráfico ilícito de entorpecentes e nem integre a organização criminosa. Bom, esse parágrafo 4º não existia sobre a égide da lei anterior. Há uma resolução do Senado, em virtude de um julgamento também que houve no Supremo, a resolução número 5, de 15 de fevereiro de 2012, que suspende a execução da expressão vedada a conversão em pena restritiva de direito, porque há uma interpretação que, nessas hipóteses, o legislador trouxe o tráfico para uma dimensão que não é equiparada àquele combate ao tráfico estipulado na Constituição, e nós teríamos, sim, a possibilidade de converter essas penas em penas restritivas de direito. Essa vedação não existe. Mas imaginem vocês que na lei anterior, qual foi a variação entre o artigo 33 e o antigo artigo 12 da Lei 6.378, de 1976, que era a nossa antiga lei de tráfico. O artigo anterior, que tinha as condutas tipificadas como tráfico, era o artigo 12. O artigo 33, a pena é uma pena de reclusão, vejam, de 5 a 15 anos e multa. E no artigo anterior, a pena era de reclusão de 3 a 15 anos. Era um tanto estranho também, porque essa variação era do quinto. Mas a pena mínima, ela era inferior à pena mínima que hoje é a empregada para o tráfico ilícito de entorpecente, que é de 5 anos. Ou seja, partimos já de 5 anos na repressão a uma conduta entre essas aqui classificadas. Anteriormente, partia-se de 3 anos. E aí, o que é que os juízes faziam para fatos que haviam sido praticados ainda na vigência da norma anterior,
já que a norma anterior era mais benéfica, né, no sentido da aplicação do volume de pena, aplicava o volume de pena no mínimo da norma anterior e combinava jogando o parágrafo 4º da nova lei. E a nova lei, nesse aspecto, era mais benéfico do que a norma anterior, e aí permitia essas conversões, permitia essa redução. Então, reduzia aquém do mínimo legal da norma anterior a pena, né, com base nos 3 anos e não nos 5 da nova lei. Fazia uma mistura entre as leis, né? O juiz combinava os benefícios da lei anterior, e o benefício maior da lei anterior era o volume de pena. A nova lei é mais grave nesse sentido, mas a nova lei traz um dispositivo, que é o parágrafo 4º, que não existia anteriormente e que beneficia o réu. Portanto, eles aplicavam tudo que fosse de mais benéfico. Sobre o aspecto do juízo de equidade, como coloca o professor Cláudio Brandão, isso seria válido, né? Já que, na realidade, os critérios são dados pelo próprio legislador em ambas as leis, ambas são leis que foram aprovadas pelo legislador, que discorreu sobre essa matéria, e, portanto, elas poderiam ser referenciadas nessa decisão, né? Essa chamada lex testy, o fenômeno combinado de leis, né? Mas o Supremo Tribunal Federal, em diversas ocasiões, e não poderia também se classificar como jurisprudência, porque são decisões em habeas corpus isoladas, né? Entendeu que é vedado ao juiz fazer esta combinação de leis. Vem tratando de um precedente de que, dessa maneira, os juízes invadiriam competência do legislador, competência do legislativo, e, portanto, feririam o princípio da separação dos poderes. E aí eles não poderiam fazer essa combinação, criar uma norma aplicável àquele caso concreto, mais benéfica possível. Embora, se nós partíssemos para os princípios do direito, eu acho que é possível, não é assim que os tribunais têm entendido. Aliás, o próprio Francisco de Assis Toledo tem, que foi ministro do Superior Tribunal de Justiça, dedica ao fenômeno da lex testy, da combinação de leis, esse mesmo entendimento de que ele invade o princípio da separação dos poderes e, portanto, na sua Câmara, na época que ele atuava, né, no Superior Tribunal de Justiça, não se aplicava isso e entendia que isso era vedado ao juiz fazer, porque o juiz assumiria aí uma função de legislador e não poderia fazer, não poderia avocar essa posição. Então, é o estado da coisa, né, como hoje nós o classificamos. Sobre o aspecto doutrinário, volto a dizer, não vejo nenhum impedimento para esta combinação, em virtude de um princípio de otimização, de equidade, de uma aplicação de critérios que realmente possam, sobre esse aspecto da justiça, trazer as melhores condições para a aplicação, né? Mas o que os doutrinadores colocavam é que isso cria uma ordem híbrida que vem da cabeça do juiz, não é produto do que houve, de que o legislador realmente optou, e trazendo, né, isso aí. Entretanto, a norma construída pelo juiz para o caso concreto não desrespeita o fundamento constitucional da legalidade, limitar o poder de punir do Estado. Lógico, está se servindo de normas que o próprio legislador estipulou, né? Caso sua aplicação esteja mais favorável ao réu, além de que seria ela construída por material oferecido pelo próprio legislador. É um princípio de equidade na concreção da norma. No momento da aplicação da norma, você teria aí como construir isso, né, de uma dinâmica mais favorável. E não me parece haver qualquer tipo de... essa matéria não foi simulada, né? Existe apenas alguns precedentes que compreendem essa ideia da vedação, da combinação das leis, né, no STF, falando isso aqui em termos de Supremo Tribunal Federal.
Então, recentemente se debruçaram sobre essa situação do parágrafo 4º do 33 e compreenderam que essa combinação com a norma anterior estaria vedada, certo? Normas de direito processual penal e de execução. As normas processuais penais, elas têm aplicação imediata. É o que nós extraímos do artigo 2º do Código de Processo Penal. Exatamente porque se vislumbra que o devido processo legal é sempre aquele processo que foi recentemente incorporado, e há a ideia de que há sempre nesse procedimento uma evolução, e, portanto, isso tem que ser garantido, né? O uso, a articulação desses instrumentos tem que ser garantida aos réus, né? O problema é que muitas normas processuais e de execução tratam de direito material. E aí não temos como separar a norma processual, propriamente, com o direito material, observando critérios estabelecidos para o direito penal material. Elas vão ter uma aplicação híbrida. Deixa eu me ver se a gente se referiu. Pronto, é isso. É o artigo 366 do Código de Processo Penal. Vamos tratar bem detalhadamente dele, né? Em matéria ainda de combinação de leis, tivemos a edição da Lei 9.271, de 1996, que alterou o disposto pelo artigo 366 do Código de Processo Penal. Que antigamente, quando o réu fosse citado e não comparecesse com um advogado, o juiz nomeava um advogado dativo, existia esse termo, né, o advogado dativo, que acompanharia o processo do réu até o fim, né, e, portanto, isso trazia uma presunção. Isso era próprio de um sistema inquisitorial, veja, fascista, né, do Código de Processo Penal no seu formato original, que presumia aí a existência de uma defesa inexistente, né, porque a defesa não se realizou. Esse advogado, às vezes, nem tinha contato com o réu, nem era alguém que o réu indicaria ou designaria para ser seu advogado, mas apenas formalmente, para garantir o prosseguimento do processo, havia essa possibilidade. Com a reforma processual penal, para adequar o procedimento, né, penal ao que determinava a Constituição de 88, né, esse caso passou a determinar a suspensão do processo, quando o réu fosse citado por edital, né? Então, na realidade, o réu tentaria-se a citação pessoal, e a citação pessoal é a regra no campo penal, né? Então, você tenta a citação pessoal, né? A citação pessoal falha, vai ser feita a citação por edital, com esgotamento, né, da citação pessoal, das formas de citação pessoal, você vai fazer a citação por edital. Fazendo a citação por edital, ainda assim o réu não comparece para responder o processo, aí existe agora a suspensão do processo. Não tem mais essa de nomear um advogado dativo para acompanhar o procedimento, né? Suspende-se o processo, porque com isso há uma garantia da defesa. Garante-se a defesa e o devido processo legal, constitucional, né, observando os parâmetros da Constituição, nesses termos. Só que a suspensão do processo poderia trazer problemas ao Estado no tocante à impunidade, de fazer com que algumas pessoas desaparecessem, simplesmente não compareceriam em juízo, o processo ia ficar suspenso, e aí, suspendendo o processo, o tempo prescricional, que existe um decurso de prazo para a extinção da punibilidade, né? Poucos são os crimes imprescritíveis, a grande maioria é prescritível e tem um prazo, né, estipulado lá pelo artigo 109 do Código Penal para prescrever, e aí esse sujeito poderia, em virtude da suspensão do processo, ter a passagem desse prazo totalmente favorável e isso prescrever e favorecer o réu. E aí
criou-se também, no próprio artigo 366, a ideia de que há suspensão do prazo prescricional. Então, a suspensão do processo garante o devido processo, e é uma matéria mais formal e instrumental, de fato. Mas a suspensão do prazo prescricional afeta direito material penal, que está previsto no Código Penal a partir do artigo 107, entre as causas de extinção da punibilidade. E aí se suspendia o processo e se suspendia o prazo prescricional. E se suspende o prazo prescricional. Alguns juízes entendiam que devia se manter o regime anterior para os fatos anteriormente praticados. Como tinha que se tratar da suspensão do processo, porque era uma garantia constitucional da defesa, suspendia o processo, mas não suspendia o prazo prescricional, que acabava contribuindo para a extinção da punibilidade, né? Essa ideia fazia com que o Estado perdesse a força, né, na vigência das suas normas, porque a prescrição ocorrendo leva à extinção da punibilidade. E aí, alguns magistrados combinavam essas leis, né, suspendendo o processo de imediato, mas não suspendiam o prazo prescricional. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que era inadmissível a aplicação parcial do mencionado diploma, com incidência apenas do preceito pertinente à suspensão do processo, afastando o comando relativo à suspensão do prazo prescricional. Daí essa ideia da aplicação imediata, né, do procedimento. Se o procedimento discorre sobre uma aplicação imediata, então eu deveria fazer a aplicação imediata de todo esse procedimento, suspendendo o processo e suspendendo o prazo prescricional, porque é isso que determina também o artigo 2º do Código de Processo Penal, a aplicação imediata da nova norma processual vigente. E aí nós temos claramente, né, dentro dessa circunstância, né, a discussão sobre o que seria mais favorável. E, obviamente, a garantia maior está na ideia da suspensão do processo, porque seria inaceitável, sobre a nova ordem constitucional, nomear o advogado do réu, designar. Isso faria com que o juiz concentrasse papéis e agisse de maneira inquisitorial, exatamente pela concentração dos papéis de defesa, acusação, etc., né, no próprio órgão julgador. Isso não é interessante, né, dentro da constitucionalização também que nós devemos observar, né, desses parâmetros. Então, me parece que é correta essa interpretação do STJ de que não pode haver uma cisão aí de uma parte processual, de uma parte material, já que o diploma e o preceito, ele acaba em si também sendo favorável ao réu, e apenas garante o Estado de que não haja impunidade, que haja condições de levar adiante o processo dentro dessa margem, né, de suspensão do prazo prescricional. Hoje, vejam, obviamente, também observando que essa suspensão de prazo prescricional de forma indeterminada pode impor uma cláusula de imprescritibilidade não existente na Constituição. E vamos supor que eu tenha suspendido o processo ali na década de 90, em 1997, logo um ano após a entrada em vigência dessa norma. Aí eu suspendo processos, né, dentro dessa matéria, e suspendo também o prazo prescricional. Isso significaria que réus que não foram encontrados e que ainda não foram citados, ainda hoje estariam passíveis de serem punidos por processos iniciados lá na década de 90. Também seria terrível sobre o parâmetro dos direitos, né, dos direitos individuais, né, e da limitação do poder de punir do Estado, porque se estaria criando cláusulas de imprescritibilidade não previstas constitucionalmente. Na realidade, ao suspender o processo e suspender a prescrição, eu estaria determinando, pelo decurso de tempo também,
a imprescritibilidade de certas condutas. Aí o Supremo debruçou-se sobre isso e disse, não, essa suspensão deve se dar pelo máximo de período de prescrição, né, estipulado para aquele fato. Passou esse período, aí ela não produz mais os efeitos e aí começa a contar novamente o prazo prescricional. Só que aí, por exemplo, se um fato prescreve em 20 anos, como é o caso, por exemplo, do homicídio, os crimes com penas superiores a 12 anos, vai lá no artigo 109, vai prescrever em 20. Aí, o que é que ocorre? Eu aguardo passar esses 20 anos, na suspensão do processo do prazo prescricional, passou os 20 anos, eu tenho que voltar a contar novamente todo o prazo prescricional. Então, vou contar 20 anos para frente. No fundo, vai acabar sendo 40 anos nessas hipóteses, né? Acaba que demora bastante. Mas não vai ser imprescritível, ao menos existe a tônica, né, da prescritibilidade, com esse entendimento trazido pelo Supremo Tribunal Federal. Ele disse que a Constituição só gravou como imprescritíveis o racismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Se gravou como imprescritíveis no artigo 5º apenas esses tipos, apenas essas condutas, todas as demais são prescritíveis. E isso é uma garantia constitucional. Eu diria que há uma discussão no campo da prescritibilidade com relação aos tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil faça parte, porque elencamos, por exemplo, nos tribunais penais internacionais, quem integramos o Tribunal Penal Internacional do Estatuto de Roma, né? E o Estatuto de Roma foi ratificado e, portanto, há um decreto que o coloca, está aqui, né? Essas legislações, né? Entre essas legislações aplicáveis, né, no contexto brasileiro. Então, o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, ele é válido, ele produz seus efeitos, né, e ele grava como imprescritíveis os crimes contra a humanidade, quando se tratem de violações sistemáticas praticadas pelo Estado contra determinados grupos, né, contra determinadas pessoas. Então, o genocídio, o desaparecimento forçado, as mortes em grupo, né, as mortes coletivas produzidas, tem uma série de elementos que estariam aí gravados com a ideia da imprescritibilidade, por serem crimes contra a humanidade, né, e estão lá assim gravados. Então, há autores que dizem que na dimensão de uma constituição material, nós observamos também esses outros elementos de imprescritibilidade. É por isso que se fala na possibilidade de se reprimir os crimes de ditaduras militares, né, em todo o contexto do Cone Sul, porque essa norma precedia, inclusive, o contexto do quadro constitucional brasileiro e da própria ditadura, né? Porque antes mesmo do Tribunal Penal Internacional, nós já tínhamos feito a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, já tínhamos ratificado isso, que é de 1948, e o Brasil tinha já integrado os tribunais do pós-guerra, sobretudo o Tribunal Penal de Nuremberg, né, onde nós aceitamos as regras ali presentes. Então, diz que depois de 1946, isso seria um ius cogens internacional, que estava em pleno vigor na década de 60 e para o seguinte, né, no contexto brasileiro. De maneira que é possível se cobrar a ideia da imprescritibilidade sob o prisma do direito internacional, né, dessas condutas. O problema é que não é esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Nesse diálogo, o Supremo, primeiro, observa a incorporação dessas matérias como matéria supraconstitucional, então, abaixo da Constituição, integra isso
de uma maneira a não compreender aí a ideia da imprescritibilidade, a não ser que esses fatos tenham sido praticados talvez no campo internacional, mas no Brasil a Constituição só prevê como imprescritíveis o racismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Acabou-se. Então, essa limitação, essa restrição, o Supremo observa, embora que em matéria de cooperação internacional siga por completo, né, os elementos que estão lá no Estatuto. Então, não é fácil falarmos, né, do que é matéria imprescritível no contexto nacional, por conta desses vários outros elementos que aqui nós colocamos para vocês, né? É uma matéria ainda em discussão sobre o aspecto doutrinário, com relação ao direito internacional dos direitos humanos, porque nós temos, vou pegar aqui o estatuto, né, para passar para vocês esses crimes, né, que estariam dentro do artigo, né, do estatuto, que vai permitir, né, essa... Então, vejam, crimes da competência desse tribunal, do tribunal criado pelo Estatuto de Roma, e que o parágrafo 4º, após a emenda constitucional número 45, né, de 2004, foi incorporado no nosso sistema judicial, entre os órgãos, né, que podem, compõem, inclusive a nossa justiça, a ideia do Tribunal Penal Internacional. Tanto que não se trata de extradição, é uma requisição de um órgão que pode até ser cumprida contra nacionais, já que não se trata de um pedido de extradição, não é uma relação entre... não está dentro daquela vedação que a Constituição faz da extradição do nacional nato, mas é a requisição de um órgão que compõe o organismo de julgamento jurisdicional brasileiro, e que o artigo 5º, no seu parágrafo 4º, dispõe que a gente se submete à jurisdição dos tribunais penais internacionais que nós compomos. E aí, no artigo 5º, nós temos: a competência do tribunal restringe-se aos crimes mais graves que afetam a comunidade internacional no seu conjunto. Nos termos do presente estatuto, terá competência para julgar os crimes: o crime de genocídio, os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra e os crimes de agressão. O tribunal poderá exercer sua competência em relação ao crime de agressão, desde que os termos dos artigos 121 e 123 estejam aí especificados. O que é considerado genocídio para o tribunal? Homicídio de membros de um grupo, ofensas graves à integridade física. Isso aqui está no decreto, gente, o decreto legislativo que ratifica, né, a posição do executivo, né, em compor e integrar o tribunal, que é o decreto número 4.388, de 25 de setembro de 2002. Esse decreto a gente encontra na legislação penal, faz parte do nosso ordenamento, né? Então, homicídio de membros do grupo, ofensas graves à integridade física ou mental dos membros do grupo, sujeição intencional do grupo a condições de vida a provocar sua destruição física total ou parcial, isso é a necropolítica, né? Imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo, né? E transferência à força de crianças do grupo para outro grupo, exatamente para perderem as características étnicas, né, daquele grupo, né? Elas são assim perdidas. Isso é classificado como crime de genocídio. Para efeitos do presente estatuto, entende-se por crime contra a humanidade qualquer um dos atos seguintes, quando cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra a qualquer população civil, havendo conhecimento deste ataque: homicídio, extermínio, escravidão, deportação ou transferência forçada de uma população, prisão ou forma de privação da liberdade física grave em violação de normas fundamentais de direito internacional, tortura,
aqui vista como uma prática sistemática do Estado contra determinados grupos sociais, né? Agressão sexual, escravatura sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, esterilização forçada ou qualquer outra forma de violência no campo sexual e reprodutivo de gravidade comparável, perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado por motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, etc. Né? Deixa eu ver aqui o que... Aí ele coloca essa definição, e aí coloca aqui o seguinte: esses crimes, como estão previstos, né? Esses crimes que estão aqui previstos são analisados. Veja, competência ratione temporis, né? O tribunal só terá competência relativamente aos crimes cometidos após a entrada em vigor do presente estatuto. Se o Estado se tornar parte no presente estatuto, depois de sua entrada em vigor, só poderá exercer a competência em relação aos crimes cometidos após sua entrada em vigor, relativamente a esse estatuto, a menos que faça nos termos do parágrafo 3º do artigo 12, ou seja, eles digam que aceitam, né, a jurisdição para fatos que foram praticados antes da entrada em vigor desse estatuto. E aí isso está pelo juiz cogens internacional. Você diria, mas isso não ia construir um tribunal de exceção, não, professor? O tribunal tem que ser prévio aos fatos? É isso que se questiona muito em relação ao Tribunal de Nuremberg e o Tribunal de Tóquio, né, que foram tribunais criados após as agressões. Mas há sempre uma ideia de uma justiça. No caso desses tribunais, era mais difícil justificar. Ficaria sempre na ideia de um direito natural, imanente. Por isso que se diz que no pós-guerra se reconstrói alguns princípios do direito natural, já que o positivismo jurídico, sobretudo, tinha se demonstrado ineficaz para limitar estados arbitrários, autoritários, etc. Mas a questão essencial aí é que depois dessa experiência, de 48 para cá, existe um juiz cogens internacional. Não se pode falar numa competência posterior, porque nós sabemos que quando é falho no ordenamento nacional, ou as condições de proteção às vítimas e de proteção às pessoas, há órgãos jurisdicionais internacionais, há cortes internacionais relacionadas aos direitos humanos que já estavam em vigor desde 1948, tá? A Comissão, a Corte Internacional, depois, desde 1965, né, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, nós temos uma série de outros elementos de proteção que não traduzem, por exemplo, apenas um direcionamento dessa competência, mas traduzem que nós nos submetemos às jurisdições internacionais em matérias de direitos humanos e que elas são juiz cogens, ou seja, são matéria obrigatória e imperativa no contexto brasileiro. Portanto, quando a gente faz essa análise das imprescritibilidades, deve também fazer essa análise aqui, de todo esse juiz cogens internacional. Infelizmente, o Supremo entende que esse decreto é como se fosse uma lei complementar, uma lei supraconstitucional, é uma norma que tem uma validade, que tem uma vigência, mas que não altera os dispositivos da Constituição no tocante à limitação, por exemplo, até da imprescritibilidade, que só alcança o racismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Então, vamos continuar em circularidade hoje, a manhã inteira, se a gente for discutir isso, porque nós não vamos resolver esse problema, né? Cabe a vocês, talvez, como profissionais que serão e como acadêmicos, né, e estudantes, até pensarem nessas soluções e na maneira como a gente vai alcançar, né, um princípio de justiça internacional mais amplo.
Bom, normas de direito processual penal e de execução. No tocante às medidas de segurança, as medidas de segurança nós já vimos que são uma das consequências jurídicas possíveis da prática do crime. As consequências, as sanções penais são de duas espécies: penas e medidas de segurança. As medidas de segurança têm um caráter assistencial, sanitário, né? Curativo, né? E aí há uma interpretação de que elas não precisam ser previstas no momento anterior ao fato, pois tendo caráter assistencial e curativo, devem ser imediatamente aplicáveis, né? A base e o fundamento da medida de segurança é o juízo de periculosidade, interesse social, desenvolvimento científico e médico. Há um entendimento diverso com relação a esse entendimento que o STJ e outros tribunais exercem, e que me parece que acabou esse entendimento sendo prevalente, né, no Supremo Tribunal Federal, de que é possível, sim, submeter as medidas de segurança ao controle mas isso foi feito num único... O grande problema é esse: a gente não pode conclamar isso como jurisprudência, porque não há uma série de decisões acerca da matéria nesse mesmo sentido, e falamos em termos de precedentes, mas precedentes não simulados, de maneira que os tribunais continuam passíveis de fazer outras interpretações, né, sobre essas matérias, de maneira que mesmo que o Supremo tenha decidido, ele não está obtendo ainda. Eu acho que há alguma divergência que não permite que esse precedente se fixe ou se vincule aos demais, né? E aí há decisões no sentido aí dado por Nutt de que se submetem sim ao princípio da retroatividade, e retroatividade em pejus, e que isso deve ser uma garantia observada, ou seja, eu não posso submeter a uma medida de segurança, ao tratamento, alguém que não queira se submeter a ele, optando pelos formatos anteriores, né? Essa ideia que está aí disposta, e isso traz problemas na aplicação, né? Na perspectiva de que a medida de segurança, já que, na realidade, esse réu, ele é inimputável, você simplesmente o absolveu para impor essa medida de segurança, a chamada absolvição imprópria, ele foi absolvido das acusações para receber uma medida de segurança, uma medida de tratamento. É óbvio que esse tratamento deveria ser prestado por parte do Estado, independente dessa conveniência ou independente dessa visão, né, no tocante ao tratamento em si. E aí esse entendimento de Nutt que defende que há uma aplicabilidade completa da legalidade penal também sobre as medidas de segurança, de maneira que elas não podem retroagir. Isso se é explicável se, por exemplo, para a hipótese é previsto o tratamento ambulatorial e, de repente, muda-se a legislação e passa a exigir a internação em hospital psiquiátrico para aquele evento, eu concordo com o Nutt, ou seja, eu não posso retroagir essa norma para os fatos que foram anteriormente praticados. E aí eu devo garantir ainda o acesso ao atendimento ambulatorial e externo àqueles réus que foram, que a lei penal fixou-se no tempo, né? Então, isso é lógico, isso faz parte da análise também da irretroatividade da norma nesses aspectos. Mas o que se põe, eu acho que o que a doutrina coloca, é que podem surgir novos tratamentos que nem precisam de internação, nem mesmo acompanhamento, basta um medicamento, ou basta uma determinada situação, desde que uma determinada contenção, desde que o sujeito aceite ela, né, esteja dentro dessa autonomia. E aí vem também a questão, e a vontade? Quem é inimputável não pode exercer esse consentimento. Quem é que o representaria? São aqueles representantes legais definidos pela norma, né? Ascendentes, descendentes, cônjuge, irmão, né? Parentes, colaterais. Então, há aí uma lista de representações possíveis para se observar
a aplicação ou não de uma medida, se for o caso, né? Se houver realmente uma alteração desse quadro. E, por fim, a norma penal em branco, qual a consequência da alteração de conteúdo das normas complementares dos tipos penais, né? Existem algumas normas penais que elas não vão conseguir dar conta de toda a descrição necessária para a conduta. Por exemplo, falamos aqui das condutas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes, está lá no artigo 33, mas a gente não descreve todas as drogas vedadas, né, para o comércio. Isso fica na base de uma portaria da Anvisa, que vai discriminar quais drogas estão fora do comércio, não podem ser comerciadas, e, portanto, o comércio delas é ilegal e vai ter, por consequência, a aplicação daquela norma do tráfico ilícito de entorpecentes. Isso é uma norma penal em branco, de caráter heterogêneo. Por que heterogêneo? Porque a norma que a complementa é uma norma administrativa e numa posição inferior à lei, ou seja, não está dentro da mesma dinâmica de uma lei ordinária. Então, essa norma penal em branco, ela significa que, como a descrição típica não vai poder dar conta de todos esses seus elementos, se serve de normas que complementem. Alterações da norma penal em branco vão resultar, obviamente, em alterações. Por exemplo, vamos supor que a portaria nova publicada pela Anvisa tem esquecido de incluir a cannabis, né, a maconha, dentro do rol daquelas substâncias. Isso vai produzir efeitos sobre toda a cadeia de repressão e de controle no tocante a essa droga em específico, porque o comércio vai acabar sendo autorizado, e aí eu vou ter que, basta aí, então, uma mudança na norma executiva, né, nessa portaria, para que eu tenha um reflexo, ou seja, uma consequência, né, sobre toda a cadeia. E até, professor, mas teve gente que foi condenado, está lá cumprindo a pena por ter comercializado maconha, vai ter que ser colocado em liberdade? Vai ser declarada a extinção da punibilidade e tudo pela alteração nesse aspecto da norma penal em branco. Ela vai refletir, né, sobre toda a cadeia aí, de controle e sobre toda a cadeia de aplicação da norma penal. Diga aí, Daniel. Não, 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 nada a ver. É porque precisa mesmo da complementação do conteúdo, do conceito, mas não tem eficácia limitada, não. Ela tem eficácia. Não, é o seguinte, se o conceito, mas não é a mesma coisa, Daniel, são coisas totalmente diferentes de aplicação, nem comparado, né? Porque lá, inclusive, por termos de princípio, esse tipo de classificação hoje estaria morta, porque a Constituição tem que ser eficaz, né? Ou seja, essa classificação das normas que o José Afonso da Silva e que outros autores faziam ali na década de 90, hoje, com a ideia de princípio de aplicabilidade, a gente estaria eficácia limitada, eficácia contínua, isso não existe mais, né? Você pode até observar que essas otimizações, mesmo no campo constitucional, foram modificadas. E no campo penal não é a mesma coisa, porque se trata da necessidade. Eu não tenho como, num tipo penal, para tornar esse tipo acessível de imediato, descrever todas as formas, por exemplo, de tráfico ilícito de entorpecentes. Então, eu preciso descrever quais são as drogas ilícitas para complementar. Se ali sai dessa norma complementar, é lógico que eu não vou poder mais aplicar. Já acabei de falar isso, ou seja, vai ter reflexo sobre toda a cadeia. Se o sujeito ainda está sendo processado, vai ser extinto o processo, né?
Se já foi condenado, vai ser extinta a punibilidade, ele pode ser colocado em liberdade. Se alterar essa portaria, altera tudo, porque o conteúdo só se completa, há uma complementação necessária desse conteúdo que só é possível com essa norma complementar de caráter heterogêneo. Pode ser homogênea, a norma penal em branco pode ser homogênea? Pode, gente. Olha só o que eu tenho entre os crimes contra a família. Eu tenho uma série de previsões aqui de crimes contra a família, vamos lá para ele, que dizem respeito a complementações que vêm do Código Civil. Portanto, é uma norma ordinária, uma lei ordinária, no mesmo patamar da norma penal e, portanto, é complementada por uma norma homogênea. Mas contrair casamento induzido a erro essencial de outro contraente, incluindo-lhe impedimento para que não seja casamento anterior. Porque o impedimento de casamento anterior é a bigamia, está aqui. Ora, o 236 é um tipo que depende dos artigos 1521 e 1522 do Código Civil, porque ele não vai colocar aqui no tipo todos os impedimentos, ele não vai repetir, ele está remetendo à norma que trata do impedimento de casamento, que eu preciso me servir do Código Civil para complementar o alcance dessa norma. O 236 é uma norma penal em branco, que precisa dessa complementação que vem de uma norma homogênea, porque está no mesmo status normativo, legislativo do Código Penal, que é o Código Civil, para complementar o alcance dessa norma. É uma norma penal em branco, homogênea. Já o 33 da 11.343 é uma norma penal em branco, heterogênea, porque uma portaria da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que trata das substâncias entorpecentes ilícitas vedadas de comércio, vedadas de tráfico, é que vai complementar o alcance dessa norma. E, obviamente, se há alterações nessa portaria, haverá alterações na norma. Daí o porquê as normas penais em branco, elas deixam a um complemento normativo o alcance da norma. O conteúdo é fechado, é definido a partir dessa complementação normativa. Eu só vou entender o que é um induzimento a um erro essencial ou ocultação de impedimento como crime, se eu me valer das ideias de impedimento que estão no 1521 e 1522 do Código Civil. Eu só vou compreender que aquilo é um tráfico ilícito de entorpecentes porque a portaria da Anvisa proíbe o comércio daquela droga em específico, e isso depende da complementação trazida pela portaria da Anvisa. É isso que nós classificamos de norma penal em branco. Tem uma distinção entre a norma penal em branco e o tipo penal aberto. O tipo penal aberto é um tipo onde existe uma elementar normativa, por exemplo, a elementar mulher honesta, que existia antigamente para posse sexual mediante fraude. Graças a Deus foi revogado. Era um tipo aberto, e os costumes que iriam classificar o que era mulher honesta. Então, ali na década de 40, a mulher honesta é aquela mulher recatada do lar. A partir da década de 60, qualquer pessoa que não fosse prostituta seria honesta. E como disse Ney Moura Teles, ultimamente, pagou as contas em dia, era honesto. Ou seja, não tivesse débito no Serasa, no SPC, era uma pessoa honesta, portanto, estaria dentro desse conceito de mulher honesta. O tipo penal aberto é o que cria o maior problema para o nulo crime, nula pena, sine certa lege. A ideia da taxatividade da norma penal, porque eu preciso fazer a interpretação, em casos concretos, do alcance daquele elemento normativo, e só vou poder fazê-lo com a complementação dos costumes. Tem um tipo penal em aberto, atualmente, que é essencial para a gente interpretar, às vezes, alguns fenômenos, que é o 233, no tocante ao ultraje pudor público, praticar ato obsceno em lugar público, aberto ou exposto ao público, tipo penal aberto. O que é ato obsceno? A gente vai ter que classificar no caso concreto, se há essa intenção de ofender o pudor público. Então, o sujeito pega uma mesa elástica, uma cama elástica, e fica saltando num muro dele, de dentro de casa, mas nu,
que seja visível na rua. Isso aconteceu, né, lá pelo Rio de Janeiro, né, e o povo passando para ir para a igreja e vendo aquela cena triste, né, do sujeito pulando pelado. Numa situação como essa, existe o traje ao pudor público, né? Existe a ideia do ato obsceno. Não tem como a gente deixar de classificar. Mas aí você diria, mas ele não estava no lar, não estava na intimidade dele e tal, mas ele se deixou passar para um local exposto ao público, né? Nesse ambiente. Agora, se ele fizer isso lá no carnaval, ou na Marquês de Sapucaí, dançando e fazendo uma brincadeira do meio do carnaval, a interpretação vai ser outra. Isso é um tipo penal aberto, né? Ele vai estar na análise conforme as condições, né, dentro do que clava a obscenidade. Por exemplo, os tribunais gastam, às vezes, um tempo tratando de jurisprudência. O STJ já gastou essa jurisprudência no tocante aos namoros mais quentes, né, dentro de um carro. Né? Se tem vidro fumê, não tem problema, né? Ninguém está divisando, vendo o que está lá dentro. Mas se não tem, todo mundo vê o que está ocorrendo lá dentro, é ato obsceno, pode ser classificado dentro do traje ao pudor público, né? Dependendo de onde esteja sendo praticado. Em via pública, isso vai causar problema. Aí vem os advogados e criam. E se o vidro tivesse embaçado? Não viu o que tinha lá dentro? É a forma que se tem de dizer que não há esse tipo penal aberto, cria essa dificuldade na sua aplicação, porque vai depender da interpretação dos costumes, elemento normativo que está aí. Vejam que não é norma penal em branco. A norma penal em branco, a contenção é dada, né, pelo conceito do que é impedimento para matrimônio, lá para o 236, pelo conceito do que é droga vedada de comercialização, lá para o 333. Isso é bem fechadinho, é bem mais fechado do que um tipo penal aberto que exige uma análise de elementar normativa. Agora tem uma coisa, todo tipo culposo, como a culpa ela é acidental e ela deve vir expressamente prevista, todo tipo culposo é um tipo penal aberto. Esse é um problema que a gente vai analisar mais adiante, mas eu já estou alertando aqui vocês para perceberem. Dolo não, dolo faz parte da conduta, é a intenção de provocar um determinado fato, aí a gente vai ter o elemento subjetivo vinculado, né, no Código Penal. Mas a culpa, como é um elementar normativa por excelência também, ela traz elementos de inobservância do dever objetivo de cuidado que tem que ser interpretadas no caso concreto. Portanto, são tipos penais abertos. Então, não há como eu conseguir uma descrição taxativa ao extremo, perfeita ao extremo, para lidar com todas as condutas que são criminosas e passíveis de serem praticadas por uma pessoa. Daí eu vou me valer, obviamente, em elementos como esse. Então, infelizmente, a gente vai conviver com alguns tipos penais abertos. Não muitos, eu espero, né? Porque descumprem com o princípio da taxatividade da norma penal. Mas eles existem, né? Eles estão aí, eu acabei de falar do 233 e da dificuldade interpretativa para se classificar o que é um ato obsceno, né? Fica claro quando a pessoa quer insultar a outra mesmo, até porque a outra tem um caráter religioso, moral maior, e aí esse ânimos, né, da obscenidade para poder gerar algum tipo de constrangimento, é claro. Esse sujeito fez isso com certeza porque queria constranger as pessoas que estavam indo para a igreja e tal, e aí nesse clássico exemplo, há o traje ao pudor público e ele vai ser punido, né, por esse fato, não tenho que se classificar. Mas num ambiente, por exemplo, de carnaval, de clube, de outros ambientes sociais, fica complexo você classificar o que é ato obsceno, né? Na praia, né, é uma coisa complexa fazer essa classificação. Isso vai se esclarecendo, né, em casos concretos. Daí, por isso, é um tipo penal aberto. Compreendem isso? Alguma pergunta? Diga aí, Daniel. Professor, voltando um pouquinho no assunto, aí eu só ver se a minha pergunta tem algum sentido. Se por acaso existe uma operação policial
em alguma comunidade no Rio de Janeiro, como o Supremo Tribunal já proibiu no tempo de pandemia, e ocorre alguma prisão devido a tráfico de droga ou algum roubo, alguma coisa, a pessoa que foi presa, ela pode alegar que teve desobediência da polícia e tudo mais, e que não poderia ter sido preso naquelas circunstâncias e isso anular o crime? Não, mas pode anular o flagrante, né? O crime é complicado, pode reverberar na ideia da prisão processual e da homologação dessa prisão processual. Com relação ao crime, acho que não, Daniel. O Supremo não pode, embora, infelizmente, em alguns aspectos, isso uma coisa é o Supremo agir, que tem competência para isso, porque mais do que também um simples órgão do judiciário, ele não é só um órgão judiciário, a gente até falou isso aqui quando tratamos do caso Merbre versus Merbre. É um órgão político e um órgão contra-majoritário e age como legislador negativo. Ele tem uma função também legislativa, mas é uma legislativa de cancelamento. Quando faz isso no controle de constitucionalidade, ótimo, né? Isso não traz, né, nenhum reflexo assim sobre o ambiente social. Outra coisa é ele se avocar à posição de legislador positivo e começar a querer regular a vida social, como tem ocorrido em algumas ocasiões, né? O fato, por exemplo, de eu ter... Eu compreendo, por exemplo, que há um ativismo, por exemplo, do Alexandre de Moraes, que é um grande constitucionalista, eu reconheço, com todos os méritos, né, para estar ali, né? É um ministro que compõe o quadro de forma adequada, né? É raro isso, né? É um ministro preparado para o exercício de suas funções, mas que, vez ou outra, tem demonstrado realmente uma regulação, né? Que é uma posição quase de legislador positivo. Ele não é só um legislador negativo, ele não só está cancelando, mas ele está regulando, né, criando norma. Isso o Barroso faz também, que é outro cara extraordinário, né, que é um grande ministro do Supremo. Mas essas coisas vêm muito mais dos diálogos entre as instituições, que são necessários aí, que a gente tem que construir para que exista essa autocontenção, porque no final também toda a Suprema Corte é ela mesma que exerce sua autolimitação, sua autocontenção. A gente não tem como mudar essas coisas, né? Esse é um outro problema que não é só brasileiro, não, viu? Tá? Nas cortes constitucionais no Ocidente, onde elas existem, e esse problema está aí posto. Existem momentos assim mais emergenciais, que talvez exijam da corte esse ativismo, mas esse ativismo nem sempre é bom, principalmente quando entra na área penal, quando trata-se de, como ocorreu, eu diria, no contexto da homofobia. Por mais que eu seja favorável à proteção de grupos vulneráveis e que haja uma afirmação da identidade de gênero, da proteção a essas vítimas, de que o Estado não pode ofertar uma proteção deficiente, que existe crimes como... Existem termos criminológicos, mas não ainda tipificados, crimes como o transfeminicídio, como a homofobia propriamente. O Supremo, ao equiparar o racismo, e o fez, né, no sentido de uma proteção e buscando impedir uma proteção deficiente, ao meu ver, agiu como legislador positivo e rompeu aí um problema que não me parece... Essa discussão deveria caber ao Legislativo e não ao Supremo, né? Mas é isso, não sei se eu respondi, mas essa ideia da suspensão... Essa decisão afetou um pouco o princípio da legalidade, né? Totalmente, não um pouco não, totalmente, porque não houve um processo legislativo para se deliberar. Eu sou favorável a esse processo, acho que deveria ter essa previsão, mas a discussão passaria pelo órgão legislativo, não pelo Supremo, né? Ainda que há um princípio de justiça, ainda que você vislumbre aí
o cuidado com as vítimas, com não deixar uma proteção deficiente para vítimas, né, desse tipo de absurdo, né, no contexto atual, mas, mesmo assim, não caberia ao Supremo. Não era competência do Supremo, ele não poderia ter feito isso. E, ainda assim, a gente tem visto isso recorrentemente, né, Davi? A legislação positiva do nosso Supremo, que não é a sua função. Isso se enquadraria, professor, como uma analogia para o mal do indivíduo? Não me recordo agora a expressão, acho que é in male parte. Em malam parte, é uma analogia em malam parte, exatamente. E aí vocês aprendem aqui nos quadros, mas que o Supremo termina podendo fazer uma analogia em malam parte, né? Vocês aprendem aqui que não é possível, que é verdade, mas acaba acontecendo. Porque, na verdade, a teoria muitas vezes não se enquadra na realidade, né? Naquilo que o campo, os tribunais... O ideal seria seguir a risca. Mas a gente precisa dela, né, Davi? Porque não é só uma teoria, isso está positivado, é isso que eu digo. Não tem como fugir desses parâmetros. Aí cabe a luta pelo direito, que é diária de cada um de nós, né? Então, esse é conhecimento. Agora mesmo, eu sou muito sincero. Por mais que o Telegram tenha seus problemas, e recordo, mas qual rede social e qual artifício da internet que não tenha seus problemas, né? Em todas a gente encontra pedofilia, encontra pornografia, encontra todo tipo de mensagens de grupos de web, que a gente chama de deep web, né? Que são para venda de armas, tudo. Não é só o Telegram, né? Porque o pessoal botou aí o Telegram no meio dessa bronca toda, né? E aí, o que é que ocorre? Mas há muitos usuários que estão usando aquilo, né, para poder realizar suas atividades diárias, para poder se comunicarem, e tem naquilo a base para operar empresas, para operar o seu cotidiano também como profissionais, etc. E aí você vem e suspende nacionalmente, né, ou tem a ameaça de suspensão nacional do uso da plataforma. Você não vai estar só punindo quem praticou os crimes, né? É óbvio que eu acho que deve haver um ajustamento de conduta, que o Telegram tem que ser responsivo, que o Telegram deve responder aos pedidos do Supremo no tocante às informações. As informações devem ser prestadas. Eu entendo que, por diversas vezes, o Telegram não fez isso, mas ao você suspender essa plataforma de forma geral, você está criando uma norma geral aplicável e de forma repressiva, reprimindo até pessoas que não usaram o Telegram para nenhuma daquelas práticas ilegais que o Supremo, com razão, e os tribunais, com razão, têm que reprimir e têm que controlar, né? Porque dizem respeito também a práticas nocivas ao nosso cotidiano. Então, a gente não pode ter uma visão partidária, porque o grupo de Telegram favorece A, B ou C politicamente. Não é isso. A gente tem que ter uma visão do direito, né? E de como o direito funciona. Então, nesse ponto, eu acho criticável, sim, a decisão adotada por Moraes, né, nessa liminar, né? Tanto que ele próprio reviu, né? Ele reviu e disse que, recebendo as informações, não haverá suspensão dos serviços da plataforma, né? Não sei nem como está. Não acompanhei mais, essa semana eu estou trabalhando muito, né? Mas é algo que traz problemas, sim, para o nosso cotidiano. Diga aí, Daniel. Professor, mas em suma ele não fechou o Telegram, porque a maioria das pessoas ainda pode usar. Baixando tipo VPN ou alguma coisa parecida, a pessoa usa. O que ele demonstrou foi tipo o poder, exemplo, basicamente político que ele tá tendo, né? Sim, tem essa questão. Só que aí acaba trazendo problemas, né, para a democracia, para a liberdade de expressão, para várias outras coisas, e pune coletivamente, porque pune pessoas que só usam realmente como instrumento de comunicação. E a mesma coisa que eu fizesse com o WhatsApp, já foi feito com o WhatsApp. Não sei se vocês lembram que passou uns 3 dias aí bloqueado, há uns 2 anos atrás, por uma ordem de um juiz federal, não foi nem no Supremo,
que também é um controle incidental, é um negócio absurdo, ou seja, você mete uma coletividade numa situação, às vezes, imagina agora se eu tivesse sem o WhatsApp, eu não iria ter uma série de condições de gestão, né? Porque eu estou aqui, mas eu estou acompanhando as coisas aqui que estão ocorrendo lá no CCJ, a gente está num processo seletivo, e eu preciso de uma plataforma de comunicação rápida, que me permita o contato das pessoas para que eu possa tomar decisões, para que eu possa... e eu não estou praticando crime algum com isso, mas acabo punido no meio... É como se a pena fosse gerada de forma coletiva. Não sei se vocês me compreendem, né? Isso a punição coletiva, isso é errado, porque não é determinada, não é pessoal. Que um ou outro que precisa informar... A da pena aí não existe mais. Hã? A intranscendência da pena, que é, por exemplo, cada um tem sua pena e só você vai sofrer com o que você fez, né? Não, aí eu vou responder pelo outro, que usou mal para a plataforma, entendeu? Aí é complicado, né? Que deve se desenvolver mais as tecnologias para o combate dos crimes cibernéticos, identificar e personalizar essas questões, mas não não tomar decisões que atinjam uma coletividade de pessoas. Diga aí, Daniel. Já tem problema, né? Gostei, Daniel. Isso serve para as outras plataformas também, né? Serve para o Telegram, para tudo. É isso que eu quero que a gente reflita. Não pode fazer isso. Daniel, o problema é a mulher. Também. Nesse aspecto, podia até ser uma coisa boa, né? Porque diminuía as reclamações diárias, né? Que a gente recebe. Bem, você já sabe que a mensagem está aí num volume complicado. Mas é como se o mundo voltasse a ser náufrago, né? Isolado. Não é possível mais, não. A gente vai ter que entender como é que vai lidar com isso de outra forma. Eu compreendo todo o problema. Tudo que o Supremo diz também é verdade. Não estou aqui questionando os problemas que os ministros, e eu respeito muito, olha, se tem uma coisa que eu gosto é do respeito às instituições. Eu não vou ficar aqui dizendo que o Supremo é outro, que o meu presidente é outro. O nosso presidente hoje é o Jair Bolsonaro, não tem outro. Foi eleito pelo povo e está dentro dessa dimensão. Amanhã pode vir a ser outro, né? Democracia é para isso mesmo, para esse trânsito. O nosso Supremo é esse Supremo também. Eu também não admito esse tipo de conflito que acaba gerando, né, problemas na convivência institucional e republicana. Eu posso discordar, e discordo de muitas coisas, né? de todos os elementos dessas instituições. Mas, como administrador e gestor, eu primeiro tenho que cumprir as ordens, tenho que cumprir aquilo que está ali colocado. E, como cidadão, aí eu posso ter meu posicionamento político, que é um posicionamento até mais crítico, mais progressista. Me considero um sujeito da centro-esquerda, tenho uma ideia de que, obviamente, não bate com muita coisa da gestão atual, e não bate com... Mas eu não posso estar agindo de uma forma desrespeitosa às instituições, jamais, né? Ou seja, o Brasil, ele existe também sobre esse perfil republicano para que a gente respeite todas as instituições, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Porque senão isso vai criar conflitos e a gente daqui a pouco vai querer romper com os fundamentos da democracia, né? Como já vem ocorrendo, né? De maneira inadequada. Então, discordar é uma coisa, daí a você tentar promover ações, né, que sejam contrárias, né, que venham a desrespeitar moralmente pessoas e a desrespeitar é outra, né? Então, eu procuro sempre me policiar nesse sentido. Gente, então, a gente continua na próxima aula, tá certo? Acho que a gente avançou bastante hoje. Eu vou passar... É porque eu preciso passar primeiro para o meu e-mail e o tempo. Eu já pedi isso, professor. Mas lembra novamente, viu, Daniel? Porque às vezes eu esqueço. Hoje à tarde eu vou ter tempo, que eu vou entrar em outra aula agora da pós, e à tarde eu tenho um tempinho, tá certo? Hoje de tarde eu mando uma mensagem.